Sejam bem-vindos ao episódio número 34 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um extremo que ainda atua profissionalmente, joga no Amora neste momento, Hugo Firmino. Hugo, antes de mais, antes de começarmos a nossa entrevista, deixo-te o meu agradecimento pelo facto de teres aceitado o meu convite. É um prazer para mim ter-te aqui no nosso podcast. Eu é que agradeço pelo convite. Hugo, antes de mais e antes de iniciarmos a entrevista, acho que é importante darmos contexto a quem nos vê, a quem nos ouve acerca da tua carreira. O Hugo, tal como eu disse, neste momento representou a Mora, reforço para esta nova temporada. No estrangeiro, que é aquilo que, entre aspas, mais nos interessa, passou por 4 países, sendo que no Chipre teve 2 experiências, no Anagenisi Derinei, acho que não disse mal. É no Derina, sim. E no Doxa. Em Angola passou por 3 clubes, Interclube, Recreativo de Calá e Cabos Corpo. Na Roménia passou pelo Universitatea Cluj e na Arménia passou pelo Pionic e pelo Ararat. E também joguei no AEL de Limassol. Não, faltava isso no registro. Ou seja, para te explicar um pouco, eu quando saio do Oriental de Lisboa, ou seja, quando eu venho de Angola, Certo. quando eu saio do Oriental de Lisboa, eu termino a época no Oriental e a minha primeira proposta aparece-me mais ou menos em março, abril, que é do AEL de Limassol, por quem eu assinei, por quem eu fui. Estive lá cerca de 3 meses, mas depois houve algumas divergências em termos de dinheiro, porque eu pedia um aumento, porque percebi desde logo que era dos jogadores que recebia menos. E depois eu acabei por ter uma pré-época muito produtiva, ou seja, percebi desde logo que ia jogar, percebi desde logo que estava a dar coisas que havia outros jogadores que ganhavam mais do que eu não estavam a dar, e meio que percebi que merecia um pouco mais, e acabámos por não entrar em acordo, e eu pedi a rescisão e acabo por voltar e vou para o União da Madeira. Pronto. Vamos mais à frente cá nisto, mas é um dos exemplos da confusão que Chipre pode ser, não é verdade? É assim, para te ser sincero, eu não sinta que tenha sido enganado ou achado que foi injusto comigo. Certo. Eu simplesmente, quando fui para lá, assinei o contrato porque eu quis, ninguém me obrigou. Eu acho que também foi uma pouca audácia da minha parte perceber que iria jogar, perceber que iria ser importante para o clube e para a equipa, e a determinado momento perceber também que havia jogadores que ganhavam mais do que eu e não tinham a minha preponderância, ou seja, eu acabei por perceber a determinado momento que merecia mais pela pré-época que fiz. Tanto é que eles lutaram até ao fim para eu não sair. Eu achava que se eles não quisessem que eu saísse, ou seja, o facto de dizerem para eu não sair e fazerem muita força para eu não sair, achava que era muito simples que se me aumentassem. Pronto, se me aumentassem, tinha acabado por lá ficar e não tinha voltado para Portugal. Hugo, antes de iniciarmos esta viagem pela tua carreira no estrangeiro, gostava só de perceber como é que estão a ser estas primeiras semanas no Amora, um nível competitivo diferente daquele a que estavas habituado até aqui. Como é que tem sido estas primeiras semanas de trabalho? Olha, não te vou mentir que inicialmente senti-me um bocado meio que um bocado deslocado, porque nunca tinha jogado nesta competição, mas é um clube que me quis muito, ou seja, que fez muita força para eu representar o clube. A determinado momento eu também não tive grandes opções, para te ser sincero, nesta altura da carreira. Sabes que aqui em Portugal olham muito à idade, não achando justo, até porque eu na época passada no Oriental, no Penafiel, acabei por ser dos jogadores mais utilizados, ou seja, tinha 34, fiz 35, e fiz 34 jogos, ou seja, fiz 2 gols e 2 assistências, ainda que eu poderia ter feito mais, sim, mas pela minha produtividade naquilo que foi a equipa, eu achava e sei das capacidades que tenho para continuar a um nível acima. Independentemente disso,
não tive grande mercado. O mercado rondou tudo à volta da Liga 3 e CNS. E a partir do momento que eu chego a esta fase da minha vida, que é, já tive muito tempo fora de Portugal, estou a dar mais prioridade àquilo que são os desejos também da minha família, ou seja, da minha mulher, dos meus filhos, o estar em casa, o ir treinar e voltar para casa. Isso eu já não tinha há muito tempo. E então meio que juntei um bocado do útil ao agradável, ou seja, um clube perto de casa que me desejava muito, que queria muito que eu representasse o clube, com o facto de estar em casa perto da família e acompanhar várias etapas que até hoje tive que, entre aspas, abdicar um bocado delas para conseguir outras coisas. Exatamente. Ou aqui no Amora há a curiosidade de seres treinado por alguém que é mais novo do que tu. Tu és de 88, o Mister Miguel é de 89. Acho que não estou a dizer nenhum erro. Sim, sim. Como é que tem sido esta situação? Acredito que nesta fase já seja um mero pormenor, mas foi algo que falaram eventualmente. Como é que foi lidar com essa realidade quando chegaste ao Amora? Olha, eu vou-te ser sincero, eu quando conheci o Mister fiquei logo com uma boa impressão dele. Primeiro porque demonstrou, em poucas palavras, uma humildade extrema. E depois, é assim, o futebol, ok, o Mister pode ser mais novo, mas há coisas que não se misturam, ou seja, Lógico. o respeito é o respeito, eu irei sempre respeitar, tanto as opções como todas as decisões que o treinador tomar, sejam elas certas ou erradas, porque todos nós estamos propensos a errar, ou seja, somos seres humanos. Não olho a idade, olho sim ao facto de alguém poder ter mais conhecimento do futebol do que eu e eu também aprender, ou seja, eu nesta altura da minha carreira também aprendo, continuo a aprender. E eu não olho muito à idade, ou seja, o treinador é o treinador, fora daquele espaço de treinador é um amigo, ou seja, é muito chegado aos jogadores, e isso ganha um balneário. Acho que o facto de ser um treinador novo e de perceber, por ter jogado a bola também, perceber aquilo que os jogadores gostam, os jogadores precisam, os jogadores necessitam em determinados momentos. Claro que, como em todo lado, vai tomar as suas decisões, não vão ficar todos contentes, mas eu olho para o treinador de uma forma que o impacto que ele consegue ter na equipa faz toda a gente pensar da mesma forma. E isso é o mais difícil e das coisas mais importantes. Ou seja, eu vejo isso como o facto de ser mais novo acaba por ser muito inteligente de conseguir meter toda a gente a pensar da mesma forma, independentemente de nós sabermos que não vamos ficar todos contentes, porque só podem jogar 11, só podem entrar 5. Há jogadores que não vão entrar, há jogadores que se calhar vão entrar 5 minutos, podem achar que merecem jogar mais, mas isso é muito relativo, independentemente de todas as decisões, o treinador é que as vai ter, e sendo mais novo ou mais velho, nós só temos que respeitar. Exatamente. Ou só mesmo para terminar esta vertente mais atual, digamos assim, Uhum. falaste aí dessa questão de, a nível de propostas, se calhar não chegou exatamente aquilo que tu pretendias Uhum. neste mercado de transferências. Acho que posso revelar até que tivemos aqui um ligeiro impasse na data para gravarmos a entrevista, porque estavas a resolver a tua vida profissional. Uhum. Pergunto, como é que é lidar com esta fase do mercado de transferências, com a indefinição, com a incerteza? Lá está, já és um jogador bastante experiente, já tens muitos anos disto, vá, mas ainda assim é sempre um período complicado para os jogadores, ou pelo menos quando chegas a determinada fase sem clube, não é verdade? É assim, para te ser muito sincero, eu senti mais esta situação do mercado a partir dos 30. É assim, quando eu acabei o meu contrato no Cova da Piedade, quando eu vim do Chipre, da última vez que eu estive no Chipre, hum, eu tinha 32 anos e o Cova da Piedade tinha mantido, ou seja, o Cova da Piedade tinha atingido os seus objetivos. Mas o meu mercado era tudo à volta daquilo que era segunda liga. Ou seja, tinha uma ou outra situação, mas nada de segunda liga
desafiasse. Pronto. A realidade é que eu, a determinado momento, pensei que estava tão adaptado e estava tão acostumado a jogar na segunda liga, ou seja, eu já jogo na segunda liga, sei lá, há uns 10 anos, que a determinado momento eu percebi que se calhar preferia ir para fora, uma nova realidade e ter uma nova experiência. E o meu mercado foi muito à volta disto, ou seja, tinha uma outra situação para fora e clubes de segunda liga que era tudo manutenção, meio da tabela para baixo. E eu achava que, pelas épocas que fiz na segunda liga, se calhar já merecia um clube meio da tabela para cima, com outro tipo de objetivos, e não aparecendo, fui em busca de outras coisas que sabia que em Portugal não ia ter e acabei por emigrar para a Arménia. Exatamente. Ou voltemos agora então ao início da tua carreira, mais concretamente até 2009, 2010, e pergunto de forma direta como é que um miúdo de 21 anos passa da Distrital de Lisboa para Chipre. Como é que se dá esta mudança? Olha, esta mudança dá-se derivada a um amigo meu que na altura jogava no Chipre. Ou seja, sempre me tentou ajudar no início da minha carreira, que é meu amigo até hoje. E ele jogava no Chipre e na altura ele perguntou-me se eu queria ir lá à experiência. E eu disse que sim, ou seja, eu lembro-me que na altura, para te ser sincero, acho que ganhava à volta de 500 euros, uma coisa assim, não, mais coisa, menos coisa. E o facto de ter a possibilidade de ir e poder vir a ganhar 2.000 naquela fase da minha vida já era muito. Ou seja, eu olhava aquilo também como uma melhoria de vida. Então, a partir do momento em que surgiu essa situação, eu acabei por viajar, fui e pronto, e fiquei lá 5 meses, que eu fui em janeiro e voltei em maio. E como é que é o processo de ir para um sítio à experiência? Ou seja, sabes que tens que mostrar realmente valor para conseguires agarrar a oportunidade. É assim, eu olhava a essa oportunidade como uma oportunidade que não sabia se ia aparecer mais alguma coisa, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer. Mas eu, quando acabei o meu primeiro treino, eu percebi logo que eu tinha capacidade para lá ficar, ou seja, nós nunca sabíamos para aquilo que vamos, nem sabíamos que tipo de qualidade é que os jogadores têm ou não, mas eu olhava muito à minha capacidade, ou seja, às coisas que eu conseguia. E depois do meu primeiro treino eu percebi logo que tinha capacidade para lá ficar. Esse meu amigo também tinha muita moral naquilo que era o mercado, ou seja, os empresários todos, ele conhecia os empresários todos estavam em constante contacto com ele. E pronto, depois fiz 3 treinos e acabei por ficar. Hugo, só para ficar esclarecido também, em que divisão é que estava o clube para o qual foste no Chipre? Segunda Liga. Era a segunda Liga do Chipre na altura e continua a ser. Certíssimo. Olha, e pergunto agora como é que foi o processo de mudança, de adaptação. Não sei se ficaste a viver sozinho, se ficaste a viver com colegas de equipa, eventualmente. Como é que foi toda Não, esta mudança não, mais a nível eu, social lá? eu quando fui, eu fiquei a viver com esse meu amigo. Ok, Fiquei lá. É assim, em termos de adaptação, nós nunca sabemos bem aquilo que nos espera e eu nem sequer sabia falar inglês, quer dizer, eu fui um bocado às escuras, mas eu fui focado naquilo que era um dos meus grandes objetivos, ou seja, que era lá ficar, perceber logo que a partir do momento em que ia ganhar mais dinheiro e a partir daí tentar construir uma carreira que em termos financeiros fosse sólida, ou seja, que eu conseguisse de ano para ano conseguir sempre ganhar algum dinheiro para ter a minha independência financeira, mas também, como é que eu te posso explicar? Carimbar a minha identidade num país que o futebol não era tão evoluído. Pronto. Claro que a primeira liga do Chipre tem muita qualidade, mas eu, como não sabia para aquilo que ia, eu fui sempre assim muito focado naquilo que eram as minhas decisões, naquilo que eram as minhas ambições, ou seja, eu fui para ficar independentemente de se ali não corresse bem ia procurar outro clube, eu fui para lá ficar. certo. Pronto, e foi um pouco por isto.
Olha, e como é que descreves a vida em Chipre de forma geral? Já tive aqui vários convidados que passaram pelo país e deixam muitos elogios à forma de viver, ao clima, logicamente. Essa vertente mais social agradou-te, vá? Epá, jogar no Chipre é estares de férias e tens um part-time, ou seja, trabalhas ali 2, 3 horas de manhã e depois estás de férias, que aquilo é uma ilha, é só praias, a qualidade de vida é muito boa, a temperatura é esse calor extremo, pá, aquilo é... Tanto é que a maior parte dos portugueses jogou sempre no Chipre, ou seja, acabou por ir e muitos deles acabaram por fazer carreiras no Chipre, também por se sentirem mais valorizados, mas também muito pela qualidade de vida que o Chipre dá. Exatamente. Hum, Havia esse contacto com outros jogadores portugueses, eventualmente? Tinhas, lá está, relação com outros jogadores portugueses que estivessem lá na altura? Na altura, quando eu cheguei lá, pela primeira vez que eu fui, pronto, tinha esse meu amigo que jogava, na altura jogava no Nortosis, que é um dos clubes grandes do Chipre, e conheci um português que era daqui de Lisboa, pronto, que estava nessa equipa e que já estava no Chipre há algum tempo também. Mas fora isso não conhecia mais ninguém. Mas lá está, mesmo sendo poucos, digamos assim, é sempre importante ter essa presença, até para, tal como disseste, te ajudar na perspectiva de não saberes falar inglês, não é? Na Não, altura. sem dúvida, posso dizer que quando cheguei a esse clube, se não fosse esse português, eu não ia entender nada, nem entendi os exercícios, nem entendi nada, porque eu não percebia nada de inglês. Mas na minha segunda ida para o Chipre, que foi no AEL, comecei a tentar perceber mais, comecei a me interessar mais pelo inglês e nos dias de hoje já consigo falar fluentemente. Exatamente, exatamente. Hugo, olha, e aproveito para te perguntar se nesta primeira experiência em Chipre se tens assim alguma história mais curiosa, mais caricata, algo que tenha marcado especialmente. Eu sei que foi curta a experiência, mas houve assim E, alguma coisa que tenha ficado. olha, para te ser sincero, não, até porque aquilo era segunda liga e a maior parte dos treinos, por exemplo, eram ao final da tarde, porque havia jogadores que trabalhavam, e ainda assim a essa altura do treino já estava muito calor, ainda estava muito calor, porque ali o calor é extremo, mas para te ser sincero não havia assim nada de especial porque eu entrava, para já entrava muito e saía calado, porque não conseguia falar com ninguém, não sabia falar inglês. E era só mesmo treino, casa, casa, treino e pouco mais, ou seja, não te consigo especificar nada mesmo de alguma coisa que pudesse ter acontecido. Mas como é que era a tua rotina? Já falaste que era muito essa casa de treino. Havia também, acredito eu, muito trabalho de ginásio. Eventualmente, quando os teus colegas estavam no trabalho, tentavas aproveitar mais essa vertente? Olha, para te ser sincero, não. Na altura eu ainda era muito novo e não tinha a noção da importância que o ginásio tem no futebol, não só nos dias de hoje, como já vem de alguns anos para trás. Mas a minha rotina era muito acordar, ficava o dia todo por casa, almoçar, ver televisão, neste caso ver programas portugueses, porque nós tínhamos uma box portuguesa que passava os canais portugueses, e depois chegava a hora, na altura esse meu amigo levava-me para o treino, ficava lá, eu acabava de treinar e voltava para casa e era isto todos os dias, acabava por não ter uma grande independência, porque primeiro no Chipre o volante é à direita, nem sabia conduzir com o volante à direita, na altura também não tinha carta, portanto não tinha muito o que fazer. Exatamente. Olha, e mais por curiosidade, lembras-te de alguma profissão de um colega teu de equipa? Havia assim alguma mais surpreendente, entre aspas? Não, olha, sei que muitos deles trabalhavam não, alguns trabalhavam em hotéis, e muitos deles trabalhavam em restaurantes. Pronto, lá está, se no Chipre, na segunda liga, se ganhares, um exemplo, 2.000 euros e se trabalhares e tirares mais 1.500 ou 2.000 euros num outro trabalho que consiga te dar uma outra fonte de rendimento parecida àquela que tu tens no futebol, consegues ter alguma qualidade de vida pronto, que sendo jogador de segunda liga lá, não recebendo bem, pronto, tinhas mesmo que ter outro trabalho, senão não conseguias assim ter grande qualidade de vida porque as coisas são muito caras. Ok. Olha, e estando tu neste momento com 35 anos, olhando para trás,
Sentes que sair para Chipre na altura em que saíste foi o passo certo? Mudavas alguma coisa? Voltarias a sair com 21 anos? Voltaria a sair, até porque eu vinha da Distrital, ou seja, eu em Portugal joguei em todos os escalões, mesmo, menos na Primeira Liga. Então, o jogador que vem da Distrital é um jogador que não tem grandes oportunidades. E aquela oportunidade, quando surgiu, eu não podia pensar muito, até porque eu não sabia o que ia acontecer futuramente em relação ao futebol, eu não sabia o que ia acontecer, então eu tive que aproveitar a oportunidade, então não mudaria nada em relação a isso. Voltas depois a Portugal, estás há alguns anos e em 2012 voltas a emigrar, neste caso para Angola. Uhum. Primeiro, falámos aqui um bocadinho em off, eu até tentei confirmar esta situação contigo. Tens dupla nacionalidade angolana. Esse aspecto foi importante, ou seja, conheceres um bocadinho as raízes da tua família, da tua mãe, perceber a realidade dela, se teve algum peso na tua decisão de rumares a Angola. E pergunto, por outro lado, se a vertente financeira teve também um peso importante nesta mudança para este país. Olha, eu tenho a primeira abordagem que eu tenho para emigrar para Angola é através de um empresário que na altura era empresário e que nos dias de hoje é diretor de um clube de lá, muito pela nacionalidade, ou seja, eu tendo nacionalidade angolana poderia ser inscrito como angolano e eles poupavam uma vaga de estrangeiro. Um, a vertente financeira inicialmente não tinha grande impacto, ainda que fosse mais do que aquilo que eu ganhava na altura no Torriense, ou seja, que foi o meu último clube antes de emigrar para Angola. Era mais, tudo aquilo que eu iria lá ganhar era mais do que eu poderia ganhar aqui. Só que o meu primeiro clube lá meio que era um clube bom, meio que foi um clube de entrada no mercado. Ou seja, eu não sabia muito bem aquilo que esperar. Mas depois, quando chego lá, ok, deparo-me com uma realidade que não tinha nada a ver com esta daqui de Portugal. A minha mãe estava lá, porque a minha mãe trabalhava lá, e tinha lá algumas primas minhas, ou seja, encontrei lá muita gente da minha família. Não estava desamparado, não estava nada. Só que lá está, eu fui sozinho para fazer o meu caminho. Lógico, logicamente, mas acredito eu que também, eu não sei se já tinhas ido a Angola antes, conhecer família, Não. com família, mas acredito que seja interessante, ok, vou para este país jogar, mas ao mesmo tempo tenho aqui família também, acredito que tenha sido interessante. Sim, olha, posso dizer que é assim, que a minha mãe tive várias vezes, mas com as pessoas da minha família que lá estavam, as restantes pessoas que lá estavam, eu tive uma ou duas vezes, ou seja, tive poucas vezes porque a minha vida era dedicada ao futebol e normal que seja em Portugal ou em Angola, cada um tem os seus trabalhos, ou seja, tem as suas vidas. Eu também não sou uma pessoa de querer incomodar ou de querer chatear alguém ou bater na porta e dizer, olha, vim jantar. Não, isso não acontece. Um, então meio que foi bom o facto de eu ir para um sítio onde tinha família, mas não foi por isso que eu fui, não foi pela família que eu tinha lá que fui, eu fui mesmo pela oportunidade que tive para ganhar algum dinheiro mais do que aquilo que eu ganhava e também para desportivamente entrar noutro mercado e poder abranger os leques de opções daquilo que poderia ser o futuro, percebes? Exato. Disseste há pouco que a realidade que encontraste em Angola não tem nada a ver com a que conheces de Portugal, que é em Portugal. Em que aspectos em concreto é que sentiste mais essas diferenças? Ei, posso dizer que acabava o treino, pronto, nós sempre no final do treino, nós treinávamos à tarde muitas das vezes, porque à tarde, final de tarde, o calor já estava mais calmo. E no final de tarde nós tínhamos, o clube era no meio de um bairro, e nós tínhamos sempre um lanche, ou seja, eles davam bolas de Berlim sem creme e davam sumos tipo bongo, aqueles sumos de pacote, mais para comeres alguma coisa depois do treino, até chegares a casa para não. Porque às vezes há jogadores que podem sentir mais falta de açúcar no sangue. E sempre que nós apanhávamos o lanche, nós tínhamos as crianças do bairro à nossa volta a pedir a comida. Ou seja, in- inicialmente isso faz-te um bocado de confusão. Mas depois, a partir de um certo momento, já estás habituado a lidar com essas situações, já são coisas recorrentes que tu vês na rua, percebes? E já não te fazem grande confusão, ou seja, é uma realidade
pobre de um lado e muito rica de outro, ou seja, a riqueza passa sempre pelas mesmas pessoas e a pobreza também acaba sempre por passar pelas mesmas pessoas. Infelizmente, é um país que poderia ser totalmente diferente daquilo que é, pela sua riqueza, mas pronto, é o que é. As pessoas que estão à frente do país é que não geriram tão bem as coisas que deveriam gerir, mas é o que é. Eu, um dos convidados que tive aqui no podcast foi o Tiago Targino, que também jogou em Angola. E por acaso foi um dos discursos que mais presente me ficou. Ele disse algo muito parecido com o que disseste agora, poder ser um país completamente diferente, mas questões que pronto, não são tão para aqui chamadas que não permitem. Eu lembro também dele me dizer que os jogadores eram sempre aconselhados a tomar banho de boca fechada para não ingerirem a água, que podia ter algum tipo de problemas. Foi também um discurso que me marcou, entre aspas, que me ficou muito presente, entendes? É assim, quando eu cheguei ao Interclube, eu fiquei a viver num hotel nos primeiros 6 meses. E no hotel, isso já não acontecia tanto. Ou seja, poderias tomar o banho normalmente. Agora, quando tu vives, eu acho que o Targino jogou no Libolo, acho que foi no Libolo, não tenho bem a certeza. Mas acho que sim. Hum, quando tu jogas num clube e tu vives numa cidade que é numa província, onde tens apenas uma rua desde o início da estrada, que entras na província, até ao final, ou seja, no final da rua é o estádio. E nessa rua tens alguns cafés, tens umas casas, tens um hotel, etc, etc, mas é muito pequeno. Ou seja, é uma província que não tem grandes condições. Não tem. Para se viver, nós que viemos de Portugal, fazia muita impressão a maneira como se vivia lá. Mas depois lá está. Sabes que o ser humano adapta-se a tudo. E depois é mesmo uma questão de adaptação. Se tu precisares mesmo dessa oportunidade, tu vais-te adaptar. É isso, eu acho que tem sido se calhar o maior ensinamento que tenho tirado destas entrevistas, é mesmo esta questão de, ok, certo, vou para o estrangeiro, mas tenho claramente que me adaptar, perceber como é que é a realidade lá e inserir-me e não querer levar os costumes de cá para lá, não é? Eu posso te dizer que eu fez-me alguma confusão no início, quando cheguei, mas depois a determinado momento já estava adaptado, já estava a pensar como eles, já estava, não vou dizer a ter as mesmas atitudes, mas a identificar-me com certas e determinadas atitudes que eles tinham, e tu meio que te vais-te adaptando, percebes? E a dado momento já estás inserido na sociedade e já ninguém acha que és diferente. Podem achar pela cor, porque pronto, acabas por ser mais claro num país onde aquilo é África, né? Onde toda a gente é de etnia negra, mas é a única diferença. Tudo o resto, as pessoas adaptam-se, toda a gente acaba por se adaptar. As propostas, na altura, as propostas seriam sempre boas para jogadores como eu, que vinham de divisões inferiores, e, e nós acabamos por nos adaptar a tudo. E do ponto de vista desportivo, como é que descreves a realidade que encontraste em Angola? É realmente aquele futebol puro? É um futebol muito técnico e muito alegre. Eu posso dizer que o meu primeiro jogo nós ganhamos 3-0 e eu entrei aos 50 minutos, 60 minutos e fiz uma boa exibição. E no dia a seguir já as pessoas olhavam para mim de maneira diferente. Porquê? Porque eu vinha de Portugal e eu era mais virtuoso do que aquilo que sou hoje. Ou seja, a maturidade dá-me coisas que eu antes não tinha, e antes eu tinha coisas que a minha idade não me deixa fazer agora. Mais velocidade na altura, tudo Mais mais. velocidade, mais técnica, tinha mais fantasia naquilo que eram as minhas ideias no jogo, e nos dias de hoje, independentemente de ter, entendo e vejo o jogo de uma outra forma. Pronto. Mas aquilo é um futebol alegre, futebol puro, jogadores tecnicamente muito evoluídos. Mas depois tem uma outra situação que lá está, precisam de jogadores que vêm da Europa
para meio que equilibrar aquilo que são as despesas do jogo, ou seja, há jogadores que, se forem taticamente mais evoluídos, conseguem equilibrar uma equipa, e eles na frente depois eles acabam por tratar dos problemas. Divirtam-se, não é? Na frente. Divirtam-se completamente. Mas sentias essa responsabilidade de ser alguém que vinha de um contexto como Portugal e ter quase a missão de, nesta vertente tática, mais de liderança, de explicar aos colegas o que é que deveriam fazer? Sentias mesmo que tinhas esse papel, vá? Não, eu sentia que esperavam muito de mim, ou seja, venho de Portugal, futebol mais evoluído, sentia e sabia que esperavam muito de mim, mas não sentia que tinha responsabilidades acrescidas. Um, Estamos a falar de jogadores que representam as seleções. Nós estávamos em Angola, mas nós tínhamos jogadores das seleções da Zâmbia, do Zimbábue, do Congo, da África do Sul, ou seja, de diversos países da África que jogam as grandes competições. O CAN, certas e determinadas seleções africanas já jogaram o Mundial. Portanto, eu não iria para ali ensinar nada a ninguém. E eu acho que isso foi uma das coisas que fez muita gente, ou grande parte, 90%, gostarem de mim, porque eu fui humilde, não fui a querer ensinar nada a ninguém, fui também querer aprender, fui adaptar-me àquela realidade e acabei por cair na graça das pessoas pela humildade e também um pouco pela aprendizagem de querer sempre aprender mais. Exatamente. Ou que tiveste a oportunidade de conquistar duas supertaças em Angola, uma ao serviço do Interclube e outra ao serviço do Cabos Corpo. Que memórias é que tens dos festejos? Como é que foi todo esse processo de celebração? Vá. Olha, na altura, a Supertaça, no Interclube, a Supertaça foi no nosso estádio. Porque o nosso estádio às vezes recebe jogos da seleção. Nos dias de hoje, como houve estádios na altura que foram, por causa do cano, houve estádios que foram construídos, mas muitos deles foram abandonados, então eu lembro-me que nesse ano a Supertaça foi no nosso estádio. É incrível, é uma cena que não dá para explicar. É o estádio lotado, não consegues falar para o teu colega a 1 metro porque ninguém ouve nada, muito barulho, muitas vuvuzelas, apitos, é uma coisa, é inexplicável. E depois, quando nós fazíamos golo, o estádio quase que havia invasão de campo, ou seja, o estádio quase que ia abaixo. Na segunda Supertaça já foi num dos estádios do CAN, que foi construído para o CAN, e estava para aí 40 mil pessoas, e já foi diferente. Porquê? Porque o estádio, nós jogámos na altura contra o pé de Luanda, ou seja, metade do estádio é de uma cor, metade do outro estádio era de outra, ou seja, amarelos e vermelhos. Só que em determinados momentos eu parecia que estava a voltar a viver uma situação que já tinha vivido, ou seja, não conseguia falar para os meus colegas, não dava para me ouvirem. E era um barulho, e nós começámos na segunda Supertaça, nós começámos a perder. O Petra faz gol primeiro que o Cabo Corpo, e posso-te dizer que nós conseguimos empatar o jogo. Logo depois do intervalo conseguimos empatar o jogo, para aos 50, 60 minutos, e depois logo a seguir fazemos outro gol, e o estádio esquece. Aquilo, tipo, só não houve invasão de campo porque em Angola só houve invasão de campo, prendem toda a gente, e aquilo tem as regras tipo, são regras mesmo rígidas. Mas é uma sensação incrível, o estádio cheio, o ambiente é top, esquece. Foi dos melhores países em termos de futebol. Futebol adeptos, ou seja, ambiente, os adeptos, todos muito fervorosos. Foi dos melhores sítios onde eu estive a jogar. Viveste em duas cidades, na altura em que estiveste em Angola, em Luanda e na zona de Cala. Que diferenças é que existiam entre estas duas cidades, sendo certo que Luanda, lá está, é a capital, acredito eu que a nível de desenvolvimento estivesse no nível superior, não é verdade? Sim, Luanda, pronto, Luanda, estamos a falar de uma das capitais que na altura era das capitais mais caras para se viver do mundo inteiro.
Pá, era incrível. Luanda tinha tudo, não faltava nada, e na Cala já as condições já eram mais precárias, estás a ver? Então posso dizer que a primeira vez que eu cheguei à Cala, pronto, fiz o caminho do aeroporto para o hotel onde eu iria ficar, mas mas a determinado momento, a caminho do hotel, tipo, olhei para um prédio e o prédio tinha tipo um buraco de uma bomba. Ou seja, o prédio construído normal e num canto tinha tipo uma bola que era tipo, eu nem sabia, eu nem sei, até hoje não sei se aquilo ainda continua igual, nem sei como é que o prédio conseguia sustentar. A realidade é que ainda viviam lá pessoas, porque tinha roupas nas janelas, essas coisas todas, e meio que, porque na altura a Cala, ou seja, o Ambo, porque aquilo é a província do Ambo, foi das províncias mais afetadas da guerra. Ou Certo. seja, na província do Ambo tem a casa, tem lá uma casa que que foi de uma figura emblemática angolana, que era o Jonas Savimbi, um, que tem lá a casa onde ele foi morto. Ou seja, isto para te explicar que o Ambo sofreu muito com a guerra, então tu percebias que em determinados sítios vias paredes buracadas por completo, paredes tipo onde caíram bombas, vias muita coisa. Nada a ver com Luanda, ou seja, Luanda, por ser a capital, parece-me sempre que foi mais protegida, percebes? E houve mais, e a Cala, neste caso no Ambo, sentiu-se mais a guerra. Então, em Luanda tens tudo e no Ambo o estilo de vida era mais precário, ou seja, tínhamos o essencial, Certo. mas as condições eram mais precárias. Mas do ponto de vista pessoal, nunca tiveste nenhum tipo de problema com estas questões de segurança ou algo do género? Sempre tudo tranquilo? Olha, vou-te dizer uma coisa, por incrível que pareça, 95% das pessoas que eu conheço que lá viveram, que ainda lá vivem, já foram assaltadas. Eu nunca tive esse problema, nunca fui assaltado. E nunca tive nenhum problema, nunca me tentaram fazer mal, nunca nada. Por acaso, nisso, não tenho mesmo nada a apontar. Melhor assim, não é Sim, verdade? melhor assim, sim, melhor assim. Hugo, voltas depois a Portugal em 2015 e ficas por cá até 2019. Na altura estás com 30, 31 anos. Um, Quando voltas a Portugal, a ideia era ficar por aqui ou tinhas mesmo a ideia de voltar a emigrar numa fase mais avançada da tua Imagina, eu quando chego ao Oriental eu tinha 26 anos. Ou seja, acabo a época no Oriental, vou para o Chipre, acabo por voltar. E quando eu volto para a União da Madeira, um clube que tinha descido da primeira Liga, vida? com condições fantásticas. Saio do União da Madeira em dezembro, vou para o Gil Vicente, faço os últimos 5 meses no Gil Vicente de muito bom nível, ou seja, 5 golos, 2 assistências em 19 jogos, segundo isto. sim, 19 ou 17 jogos, uma coisa assim. E nós tínhamos uma equipa que a determinado momento já jogava de olhos fechados, isso também acabou por muito me ajudar naquilo que era a adaptação à equipa. Depois quando estou no Gil Vicente, os últimos jogos eu faço alguns jogos de elevado nível, falava-se de clubes de primeira liga na altura, Marítimo, Moreirense, falava-se da possibilidade de eu ir para esses clubes e acabo por vir parar ao Cova da Piedade. O treinador na altura que estava no Cova da Piedade foi um treinador que me recebeu no Oriental quando eu cheguei de Angola. E ele gostava muito das minhas qualidades e eu acabo por ser vendido do Gil Vicente para o Cova da Piedade. Porque eu tinha contrato, só que eu não queria lá ficar, ou seja, o Cova da Piedade dava-me quase o triplo do salário que eu recebia no Gil Vicente e depois podia juntar isso, o útil ao agradável, que era juntar ao facto de poder ficar em casa. Ou seja, o Cova da Piedade eu vivia a 10 minutos do treino. E fiz muita força para sair de lá. Na altura, pronto, o Cova da Piedade aceitou pagar um valor, não sei se acho que foram 50 mil euros, uma coisa assim.
Eu venho para a Cova da Piedade, faço 2 épocas muito boas no Cova da Piedade, e depois, quando eu termino essa época, a minha última época no Cova da Piedade, isto para te explicar, quando eu chego de Angola, o meu objetivo era me sustentabilizar naquilo que era a segunda liga, ou seja, as competições profissionais em Portugal. Só que a determinado momento eu percebi que talvez eu conseguia mais, pelas épocas que eu fiz, pelos clubes que se falava, eu achava que poderia de facto mais. E aí surgem outras oportunidades. Ou seja, eu tive uma proposta para a Vitória de Setúbal, que na altura era a Primeira Liga, só que pagavam-me menos do que aquilo que eu recebia no Cova da Piedade. E depois apareceu uma situação para a Roménia, que é onde surge o Universidade de Cluj, que deram-me um contrato de 3 anos e mesmo que eu não quisesse emigrar, em termos financeiros, posso dizer que era um contrato de 3 anos que chegava quase aos 300 mil euros durante os 3 anos, uma coisa que em Portugal eu não iria ganhar, e então, mesmo que eu não tivesse a ideia de voltar a emigrar, este tipo de situações acaba por nos fazer mudar de ideias. Então, assim que cheguei a Portugal, o meu objetivo era me sustentabilizar naquilo que eram as competições profissionais, mas a determinado momento, depois das épocas que consegui atingir em Portugal, perceber que falava-se deste clube ou do outro, mas as coisas não iam para a frente, ou seja, o contrato não chegava, havia o interesse, mas esse era que deixava aquele espaço entre o ir e não ir, e a determinado momento percebi que não sentia, aliás, eu sentia que não era tão valorizado, e a determinado momento percebi que se calhar se imigrasse seria mais valorizado lá fora, juntando a vertente financeira a tudo isto. Aí um bocadinho de frustração aliada Sim, sim. à questão financeira, que logicamente era bastante positiva, não é? Claramente, até porque eu poderia ter chegado à Primeira Liga através do Vitória de Setúbal, que foi o clube que mais demonstrou interesse, só que pagavam-me metade do que aquilo que eu ganhava no Cova da Piedade, ou seja, eu sempre olhei para a minha carreira, sempre dei muita prioridade àquilo que era a vertente financeira, porque o futebol acaba, mas por mais que eu quisesse jogar a Primeira Liga, eu tenho uma família para cuidar e eu acho que qualquer passo que eu dê tem que ser um passo em frente. Naquela idade nunca vi as coisas de outra forma. Claro que numa fase mais à frente da tua carreira, onde se calhar o teu leque de mercado é mais reduzido, se calhar aí, se tiveres de dar um passo atrás, vais dar, porque é tudo uma questão de tempo, porque a idade chega a todos. E então eu acho que o facto de eu ter priorizado muito naquilo que foi a minha carreira, a vertente financeira, hoje faz-me ver as coisas de uma maneira que, ok, tomaste as decisões certas, não jogaste Primeira Liga, mas jogaste Primeira Ligas em outros países, e pronto, fica um pouco essa frustração, mas contente com aquilo que fiz até hoje. E também a questão, imagina que essa tal proposta do Vitória em receber metade do que estavas a receber na segunda liga tinha surgido quando tinhas 22, 23 anos. Aí se calhar não tinhas tantas responsabilidades, arriscavas e tentavas realmente criar nome na primeira liga. Também tem um bocadinho a ver com a altura em que a proposta surge, digo eu. Sim, mas eu posso dizer que, por exemplo, eu aos 18 anos sou pai. Okay. Não, por acaso não tinha isso bem presente. Ou Sim, seja, tem muita influência. sim, claramente. Eu posso dizer que eu aos 18 anos sou pai e aos 23 sou pai pela segunda vez. Ou seja, as responsabilidades sempre me bateram à porta. Ok, logicamente. E muitas das opções que eu tomei foram muito por saber que tinha responsabilidades que eu como homem e como pai não posso deixar que ninguém as tenha por mim. Ou seja, muitas das decisões que tomei foi a pensar nestas situações também. Logicamente, eu disse isto sem saber Não, claro, não, óbvio. mas logicamente que muda a situação Muda muita coisa porque tu começas a ver as coisas de uma maneira totalmente diferente. mais Começando prática. por aí. Deixas de comprar para ti porque o satisfazeres, o vês a alegria na cara do teu filho é uma coisa inexplicável. Então eu sempre achei que todas as decisões que eu tomasse
em termos de vertente desportiva, tinha que tentar juntar a vertente financeira. Então eu fiquei um bocado frustrado porque achava que merecia essa oportunidade, mas não podia ganhar, no mínimo pagassem o mesmo, não ganhar menos. Claro. E pergunto até, como é que foi gerir esta situação familiar com todas estas experiências no estrangeiro? A tua família acompanhou-te, ficava cá, como é que geriam a situação? Não, a minha família sempre ficou cá, ou seja, essa foi a parte mais difícil de todas, a de gerir, porque a determinado momento tu achas que o dinheiro não é tudo, ou seja, não tens, em termos financeiros, não és uma pessoa estável e vais à procura da estabilidade. E depois, quando a tens, Falta qualquer coisa. começas a ver as coisas de maneira diferente, ou seja, abdicas de muita coisa para ter e depois vais ter que abdicar de ter para recuperar muitas coisas que abdicaste, percebes? E é difícil, é muito difícil. A minha família sempre ficou em Portugal. Epá, e posso dizer que não foi fácil. Muitas das vezes eu pensava, se calhar volto para Portugal e se calhar é o melhor, mas lá está. Eu sempre fui uma pessoa muito focada naquilo que eram os meus objetivos. E o facto de eu ser uma pessoa muito focada naquilo que eram os meus objetivos fazia-me não desistir. Sabia que tinha pessoas que esperavam o meu sucesso, sabia que tinha pessoas dependentes do meu sucesso e eu também queria ter sucesso. E isso fazia-me não desistir, ou seja, o facto de eu ser uma pessoa muito focada acabou sempre por me fazer continuar a minha caminhada. E, olhando agora mais em concreto para esta experiência na Roménia, como é que foi estar num clube com tantos portugueses, como aqueles que o Universitário de Cluj tinha? Epá, eu vou dizer uma coisa, foi dos clubes que mais me arrependi depois de ter saído. Ok. Um, Na altura eu fui com um contrato de primeira liga e o clube tinha descido à segunda liga. E eu já tinha assinado as coisas todas, quando depois uma nova administração assume tudo, aquilo que eram as despesas do clube, e depois eu percebi que queriam-me diminuir o meu salário e acabei por dizer que não aceitava e acabei por rescindir o contrato, entramos num acordo e eles acabaram por me pagar algum dinheiro. Mas foi dos clubes que mais me custou sair porque era um clube que tinha todas as condições, os adeptos eram fervorosos. Só para tu teres uma noção, vou-te contar um episódio de... Imagina, pensa assim, o Porto, o Sporting e o Benfica desceram divisão. Certo, estou a perceber. O primeiro jogo do campeonato, ou seja, muitos jogadores portugueses, primeiro jogo do campeonato, grande parte dos portugueses a jogar no 11 titular, e vê isto, perdemos o jogo e temos os adeptos na porta do estádio à espera do autocarro, o autocarro para, os adeptos entram no autocarro, agrediram para aí 2 ou 3 colegas meus, rasgaram-lhes a roupa do tipo, não mereces vestir esta camisola, não vais vestir mais esta camisola, nós queremos que tu saias. Era um clube incrível, essa parte de ter adeptos fervorosos também era bom, mas depois tinha o outro lado que era, nem sempre as coisas vão correr bem. Tinham montado uma equipa toda nova, leva o seu tempo. Os jogadores estrangeiros, ou neste caso que vieram de fora, neste caso de Portugal, têm que se adaptar a uma nova realidade. Eu posso dizer que, por acaso, o primeiro jogo que nós tivemos, eu fui considerado pelos adeptos o melhor em campo. E quando dá-se essa situação, eles a primeira coisa que me dizem é: tu não tens nada a ver com isto. Ou seja, se estiveres muito bem, és protegido por completo por eles, mas se as coisas não estiverem a correr bem também, vais ser questionado e vão realmente fazer força para que tu saias do clube porque acham que tu não mereces vestir aquela camisola. Portanto, o clube é bom, incrível, com todas as condições.
adeptos incríveis, estádio incrível, mas depois tem esse lado que se calhar os jogadores que vêm de divisões inferiores em Portugal não estão habituados a jogar com essa pressão. Por exemplo, nós, o jogo de apresentação foi com o PAOK da Grécia, Certo. estava para aí à volta, sei lá, de 20 mil pessoas, e percebia-se que muita gente não estava adaptada a essa situação, de jogar com muita gente. Lá está, nós vínhamos de divisões inferiores em Portugal, onde segunda liga às vezes tens 300 pessoas no estádio, ou seja, tu ouves tudo o que os jogadores falam lá dentro, e ali já não. Pronto, tinha essa situação dos adeptos, mas o clube era bom e pá, foi um clube que eu fiquei um bocado, não foi meio que arrependido porque eles queriam baixar o salário e eu não aceitei, mas foi, achava que se as coisas corressem bem ali poderia ter dado um salto para depois para outros patamares. E nesta questão dos portugueses, como é que era a vossa rotina? Havia muito convívio entre os jogadores fora do treino? Como é que funcionava? Olha, nós éramos, eu lembro-me que eu não tenho bem certeza, mas acho que éramos para aí uns 6. Portanto, era eu e o Rafa que jogávamos na parte da frente, havia o Kai, cabo-verdiano, mas que também jogou em Portugal e também tem nacionalidade portuguesa, ou seja, português, nasceu em Cabo Verde, mas está em Portugal há muito tempo. Tinha o Kai e o Inácio, tinha o José Costa, que era o guarda-redes, tinha o Seitil, que era médio, que o Seitil, já não sei se o Seitil já falou sobre isso, e vivíamos todos no mesmo condomínio, ou seja, quando eu acho que fui eu que encontrei um apartamento num condomínio que era ao lado de um centro comercial, ou seja, foi um pouco de saio do treino, vou para casa, se tiver que fazer uma coisa, vou ao centro comercial, dou uma volta e volto para casa. E quando vou ver a casa, pergunto se há mais casas. E aquilo era um condomínio fechado, pai, de 3 prédios. E eu lembro-me que era vermelho, azul e amarelo, uma coisa assim. Epá, e quando é a senhora de casas, eu começo a mandar mensagem para eles e é 2 no prédio azul, 1 no amarelo, 3 no vermelho, ou seja, vivíamos todos no mesmo condomínio. E quando íamos para o treino, mandávamos mensagem, vou descer, combinávamos lá embaixo, tipo, na zona de saída na zona de saída do condomínio, e chamávamos os táxis e íamos 3 em cada táxi. E pronto, a adaptação foi muito mais fácil por isso, porque falavas português, ou seja, meio que sentiste em Portugal porque passavas grande parte do teu dia a falar português. Então, e depois ainda para mais com os portugueses que foram, ou seja, tudo gente boa, tudo gente simples, humilde, e isso quando é assim é muito mais fácil de lidar uns com os outros. Eu estou a imaginar a festa que era nesse condomínio. Não, por acaso, olha, vou-te ser sincero, nós não, por acaso éramos muito cada um na sua, ou seja, não, ainda tinha o Pedro Mendes, ainda tinha mais um português que era o Pedro Mendes, é aqui desta zona de Sintra, que jogou no Vitória, acho que é. Sim. Também tinha o Pedro Mendes, ou seja, éramos 7. E na sua, hora de ir para casa, cada um ia para casa, viam os seus filmes, as suas séries, descansavam. Muitas das vezes combinávamos ir jantar tipo ao shopping, estás a ver? Porque havia, foi na altura até que eu comecei a comer sushi, havia um restaurante de sushi bom, então combinávamos todos, íamos todos lá, mas depois quando era cada um para a sua casa, cada um descansar aquilo que tinha que precisava de descansar, porque no dia a seguir já havia treino, não podíamos facilitar. Eu tinha aqui uma questão sobre uma eventual história mais marcante, mas acabaste por já contar esta do autocarro, acho absolutamente incrível. Eu gostava também de te questionar acerca de uma coisa, é certo que ainda temos aqui mais experiências no estrangeiro para falar, mas tu aqui no espaço de, sei lá, 3, 4 anos, passas de Portugal para a Roménia, voltas a Portugal, vais a Chipre, voltas a Portugal, vais para a Arménia. Como é que é este processo de estar sempre a mudar de casa, sempre a mudar de país? Não chega a um ponto em que dizes: "Opá, estou completamente farto disto"? É um processo típico de jogador de futebol, ou seja, nós achamos que as coisas vão correr bem ali, podem não correr e mudamos. Quando as coisas correm mal, mudamos e para onde vamos sempre a pensar que as coisas vão correr bem. Se corre bem, também acabamos por mudar, porque se tu não és tão valorizado em Portugal, és mais valorizado no estrangeiro. A partir do momento em que existe uma possibilidade de ir para o estrangeiro, juntando a vertente esportiva à financeira, vais acabar por aceitar.
E é um pouco isso, é um pouco é um pouco o conjunto de desportivamente procurar o que é melhor para a tua carreira, juntar a vertente financeira a isso, e poderes em determinados momentos, nas férias ou sempre que tinhas a possibilidade de vir a Portugal, porque a família também precisa de ti, ou então a família viajar até ti e poder-te acompanhar naquilo que é o teu processo fora do teu país. É difícil o facto de estar sempre a mudar de país, o facto de teres que mudar de casa, adaptar-te a uma nova realidade, mas isso, lá está, faz parte. O jogador de futebol, o ser humano, o jogador de futebol está mais habituado a esse tipo de situações, mas o ser humano adapta-se a tudo, então é uma coisa que, independentemente de saberes que vai acontecer, muitas das vezes podes não estar preparado, mas o processo vai-te preparando para aquilo que possa vir a acontecer. Já falamos aqui de Chipre, do país em si, do quão bom é viver lá, vá. Eu nesta questão do Doc só gostava só de tocar num aspecto. Foste colega de equipa do Calo Oliveira, que já foi convidado aqui no podcast. Uhum. Aproveito para lhe mandar um abraço, que foi um porreiraço aqui no podcast. Um, Se eu não estou em erro, foi nessa altura que ele teve o acidente. Um, Ele já falou aqui um bocadinho da situação, já descreveu, já todo o drama pelo qual passou. Eu gostava agora de perguntar como é que foi o outro lado, ou seja, como é que o plantel viveu essa situação. Eu vou dizer em poucas palavras aquilo que se viveu: clima de terror. Ou seja, são coisas que nós achamos que só acontecem aos outros, mas também afinal acabam por nos acontecer a nós. Foi um clima de terror autêntico, esquece. Nós saímos de Nicosia para ir para Pafos, para passar o dia em Pafos, e acabámos o dia tipo, a ter um pesadelo incrível com o Caló e com a ex-namorada dele a irem para o hospital, a vermos ambulâncias para trás e para a frente, a irmos ao hospital e a perguntar aos médicos. Na altura fui eu, o Gilson Costa e o Mesca, o irmão do Bruma, que estávamos no hospital, e posso-te dizer que lembro-me de perguntarmos aos médicos como é que eles estavam e a médica dizer que a ex-namorada do Caló provavelmente iria morrer, coisas tipo aterrorizadoras, que o Caló iria ser posto em coma induzido para tentar perceber se o corpo reagia, tipo cenas mesmo pá, que ninguém está preparado para ouvir. E foi completamente um clima de terror. Depois, mais tarde, veio-se a perceber que muitas das coisas que os médicos diziam não eram verdade, porque eu acabei depois por saber, até pelo próprio Caló, coisas que os médicos tinham dito completamente o contrário, ou seja, eles passaram-nos um clima de terror, Cenário possível. tipo em pânico. Imagina um homem, tipo um homem de 30 anos a chorar porque o amigo provavelmente vai morrer, ou seja, não é isto para te dizer que não é que um homem não possa chorar, mas se tu passares a mensagem certa, provavelmente tu meio que vais, Tentar meio que vais te controlar, meio que vais tentar gerir as situações de uma outra forma. Agora, dizerem que um amigo meu vai morrer, tipo, é uma cena que tu não controlas. E depois lá está. Eu tinha chegado com o irmão do Calão no Estoril Fiquinho. e tive que ser eu a passar as informações às famílias. Ou seja, eu dava uma informação, ouvia gritos de choro. Depois tinha que dar informação a familiares e amigos da ex-namorada do Caló e ouvia exatamente a mesma coisa. E chegou a uma altura, eu estava a receber imensas mensagens já, como é que eles estão, como é que eles estão, como é que eles estão. Pá, e eu tentei e consegui sempre responder a toda a gente, ou seja, eles, que eu achava que iriam ficar bem, que vai correr tudo bem, que graças a Deus ninguém morreu, né? Que isso era o mais importante. Mas difícil, uma situação difícil, aterrorizadora, tipo, os médicos espalharam completamente o pânico, está a ver? O presidente, no dia a seguir, o presidente perguntou-me o que é que tinha acontecido, eu expliquei o que é que tinha acontecido. Depois o presidente, como tem muita influência naquilo que é o país, acabou por ir perceber o que é que se passava, qual era a gravidade das situações. Num treino a seguir,
O presidente apanhou uma cadeira, sentou-se, toda a gente sentou-se à volta dele, ele começou a explicar as coisas, começou a chorar, porque ele tinha, e acredito que ainda tem, um carinho enorme pelo Caló, porque o Caló foi para lá muito novo e basicamente foi ele que aperfilhou o Caló. Epá, foram dias muito difíceis, foi coisas que pá, não quero voltar a viver. Lá está, nós achamos sempre que acontece aos outros e não nos acontece a nós, e naquele dia bateu-nos a nós à porta e pá, e foi difícil. É mesmo como dizes, felizmente correu tudo bem. E se Graças a correr Deus. ainda melhor, vamos ter um Amora Gondomar na fase de subida do Campeonato de Portugal. Seria bom e que ninguém se aleixe. Também, mas temos um Firmino contra o Calo Oliveira para termos Sabes que o Caló esteve comigo na Arménia foi campeão depois. e nós já tínhamos estado no Chipre e já éramos amigos. Só que depois eu saio do Docs em janeiro e em janeiro ele ainda nem estava assim 100%. Ele começou a treinar, acho que em final de novembro, ou seja, isto aconteceu em agosto. Foi mais ou menos à volta de 3 meses para ele voltar. E depois acabámos por nos distanciar um bocado, porque pronto, vim para Portugal, ele continua no Chipre, mas mantínhamos a ligação. E depois quando encontrei ele na Arménia, pronto, já foi uma coisa mais tranquila, mas sempre falámos dessa situação do tipo, estávamos a reviver as coisas, pá, e lá está, ficámos amigos até hoje, somos muito amigos até hoje. Se calhar, se isso não tivesse acontecido, não tínhamos o grau de amizade, não era tão grande, está a ver? E pronto, às vezes as coisas acontecem com algum propósito e eu quero acreditar que foi por esse. Olhando agora para a experiência na Arménia, se dissessem que aos 33 anos irias para a Arménia para ser campeão e para marcar 18 golos numa época, acreditavas ou era um cenário demasiado ambicioso? Eu quando fui tinha 32. Eu ia fazer 33 em dezembro. Certo. Imagina, eu chego à Arménia, a única proposta que eu tinha para fora eu tinha uma proposta para a Arménia e uma para a Geórgia na altura, que são países vizinhos. E eu quando chego à Arménia deparo-me com um cenário que eu digo assim, não, eu vou-me embora daqui, mas é já. É? Só para tu perceberes, eu assinei contrato, passado 10 minutos eu andava à procura do meu passaporte a dizer, não, vou-me embora. Pá. Nunca esperava que as coisas acontecessem como aconteceram. Lá está, vamos à procura de coisas novas, mas nós nunca sabemos aquilo que vamos encontrar. Foi um ano incrível, em termos desportivos, financeiros, familiares, porque na altura da Arménia, a minha namorada foi muitas vezes à Arménia, ia, ficava lá 2 semanas, voltava, ficava aqui tipo um mês, ficava lá um mês, voltava, depois havia as paragens das estações, eu vinha. Em termos familiares conseguimos ajustar as coisas de forma a que não se sentisse tanta falta uns dos outros. Em termos desportivos foi incrível, fiz 18 golos, fui o melhor jogador do campeonato, o melhor marcador da minha equipa na altura, o melhor avançado do campeonato, campeão, ou seja, foi perfeito, melhor não poderia acontecer. Uma realidade totalmente diferente, pessoas totalmente diferentes, ou seja, temos que nos adaptar às pessoas, a uma nova realidade, aos costumes das pessoas, à maneira como as pessoas veem o dia a dia, como veem a vida. Não é fácil, são pessoas um bocado frias por serem típicas destes países, pá, que entram em guerras, confrontos, etc. Mas lá está, o treinador queria-me muito, tanto é que quando eu pedi, não, eu vou-me embora, quando eu pedi para sair, ele disse, não, fica aqui, as coisas vão correr bem, fez muita força para eu ficar, e ainda bem. Nos dias de hoje ainda tenho algum contacto com ele. Eu tive agora recentemente para voltar para a Arménia, mas não entramos em acordo de valores. Queria muito ter voltado, porque lá está, iria para um clube onde tinha sido campeão, onde as coisas tinham corrido bem, onde já tinha trabalhado com o treinador, com o diretor, com o presidente, com alguns dos jogadores que ainda estão na equipa.
Mas lá está, como eu te disse anteriormente, eu tento sempre alinhar a vertente financeira com a vertente desportiva. E se nenhuma das duas for compatível com a outra, eu não, pronto, não faço esse sacrifício. Epá, foi uma época incrível. Acabo por ficar um segundo ano na Arménia. Vou para o clube rival. Eu tinha uma perguntinha para ti sobre isso. Como é que Diz-me, foi jogar diz- o Pionic pelo Ararat, que no campeonato anterior tinha ficado a 1 ponto do Pionic? Houve aí camisolas do Firmino queimadas pelos adeptos? não houve camisolas queimadas, mas pronto, quando depois eu sou anunciado pelos sites os sites armenos, há muita gente. Lá está, muita gente de um clube que passa a odiar-te e muita gente de um novo clube que passa a amar-te. Ou seja, eu vou para um clube onde, lá está, como eu tinha dito, fui o melhor jogador, o melhor marcador, o melhor jogador do campeonato, o melhor avançado. Obviamente que o clube que me recebe vai-me receber de braços abertos, né? Um herói, não é? Mas eu só vou para aí. É importante frisar que às vezes as pessoas não têm noção, mas eu posso explicar que é. Eu chego a um clube, que é o Pionic, entre aspas, do anonimato, ou seja, ninguém me conhecia, né? Eu venho de Portugal, os países não são compatíveis em termos de mercado, os jogadores, poucos, agora mais, mas poucos jogadores iriam para lá na altura. E eu chego ao Pionic e desde cedo eu não jogo as primeiras 2 jornadas porque tinha lesionado na pré-época, mas começo a jogar a partir da terceira jornada e as 2 primeiras jornadas, uma a gente empata e a outra a gente perde. Não, uma a gente ganha e a outra a gente perde. E eu entro na terceira jornada, entro ao intervalo, a gente perde esse jogo e a partir dali começámos a somar pontos, eu comecei a fazer gols. E a gente acaba, porque lá tem a paragem de inverno por causa da neve, eu venho para Portugal, tenho uma proposta do Académico de Viseu em que queria muito ter ficado cá, porque em termos financeiros era bom, eles não me deixaram, volto, vamos para estágio para o Dubai, eu continuo bem, fisicamente as coisas estavam a sair todas bem, marco vários golos que deram pontos à equipa, ou seja, estamos a perder 1-0, faço 2 golos, ganhamos 2-1, está 0-0, marco um gol no fim, ganhamos 1-0, e faço vários gols que são importantes para a equipa, que metem a equipa no primeiro lugar da tabela. Acabamos a época comigo a fazer a assistência para o gol que nos dá o título. Ou seja, em termos desportivos, correu-me tudo fantasticamente. E depois, chegar ao final da época, eles quererem renovar comigo, porque eu só tinha contrato de 1 ano, e não me reconhecerem o valor. Ou seja, tudo o que eu fiz pelo clube, pela equipa, eu senti que não foi reconhecido. Eles queriam aumentar $2.000, uma coisa assim. E eu achava que merecia muito mais por tudo aquilo que fiz durante a época. E aí aparece, um mês antes de acabar o campeonato, aparece o Ararat. Aparece o Ararat porquê? Porque eu faço um gol de chapéu contra o Ararat, em que a gente empata 1-1, ou seja, faço 1-0, um golaço de chapéu, eles acabam por empatar, e o presidente do clube não entra em contacto comigo diretamente, ou seja, fala com um empresário armeno que me abordou, que me explicou que havia 2, 3 clubes interessados em mim, falou-me na altura do Astana, do Astana do Cazaquistão, falou-me de um clube do Azerbaijão que era o Nefti, acho que era o Nefti, e falou-me de um clube da Arménia que era o Ararat. E o que é que acontece? Ele, quando me aborda, eu não queria ficar na Arménia, porque meio que eu não queria ir para o Ararat exatamente por tudo aquilo que aconteceu. Só que o Ararat oferece-me condições financeiras tipo incríveis. Só para tu perceberes. Eles perguntaram-me quanto é que eu queria ganhar, eu disse um valor e eles não discutiram. Deram uma mão, está feito, está acordado. Ainda fiquei naquela, só ver se tinha pedido mais. Né? Mas pronto, foi o que foi. Deram um prémio de assinatura,
Ou seja, fizeram de tudo para eu ir para lá. E eu não dou resposta, não digo que vou, até carimbar o campeonato. Ou seja, até ser campeão, eu disse a eles que tínhamos um acordo verbal, falhei 2 reuniões com o presidente por eles meterem pressão e eu dizer que só falava, só garantia o meu contrato com eles depois de ser campeão. Até então não havia mais conversa, tínhamos um acordo verbal, mas pronto, lá está. A palavra, muitas das vezes, para mim, vale mais do que tudo, mas muitas das vezes nestes países o que hoje é verdade amanhã é mentira e hoje querem-te amanhã já não te querem e a palavra já conta pouco. E pronto, e o que é que aconteceu? Acabámos por carimbar o campeonato, eu acabei por assinar pelo Ararat por sentir que o Pionic não tinha-me valorizado tanto. E pá, e foi um pouco isto. Eu acabo por depois ir para o Ararat, apanhei um treinador que tinha uma arrogância incrível. Ou seja, a primeira reunião que ele tem comigo, ele pergunta-me assim: onde é que tu gostas de jogar? E eu nem estava a acreditar que ele estava a perguntar aquilo, porque se eu joguei uma época toda à ponta de lança, fiz 18 gols, eu não preciso dizer onde é que eu gosto de jogar. Se o clube me contratou, né? Se o clube me contrata, eu não preciso dizer onde é que eu gosto de jogar. Eu disse-lhe que era avançado e ele olha para mim e diz assim: eu acho que tu és melhor como número 10. E eu disse-lhe assim: olha, meta-me onde quiser, eu estou aqui para servir o clube, vou dar o meu melhor. E desde logo não tive uma grande relação com ele. Era um treinador que era arrogante, ou seja, ele não queria que nenhum jogador dentro do clube tivesse mais, entre aspas, mais moral que ele. Mais E é- protagonismo. Exatamente. E a partir do momento que vem um jogador que foi o melhor jogador do campeonato, etc, etc, ele meio que quis passar uma mensagem a todos os jogadores, batendo um bocado de frente comigo. E eu, tendo contrato a ganhar os valores que eu ganhava, eu não estava preocupado se ele quisesse bater de frente comigo ou não, porque se eles quisessem mandar embora, pagavam-me o que tinham a pagar e iam embora. E pronto, e é uma época, eu vou para o Ararat e é uma época um pouco aquém, eu faço 9 golos no campeonato e 1 na taça. É uma época um pouco aquém, mas mesmo sem jogar muito fiz 10 golos. Ou seja, eu fiz para aí, sei lá, 22 jogos ou 23 jogos e fiz 10 golos. Se calhar se tenho feito 30, fazia tipo 15. E se fosse a contabilizar uma época para a outra, a diferença era mínima. Epá, e foi um pouco. Poderia ter feito mais, mas também não me deixaram. A realidade é que chegamos a janeiro e o treinador diz que não conta comigo. E eu, tudo ok, eu também não queria lá ficar derivado a isso. Ele diz que não conta comigo e eu digo tudo ok. Peço um papel de desvinculação do clube, ou seja, se eu encontrasse algum clube que eu podia sair livre, eles não me dão esse papel e dizem-me que têm clubes para mim na Rússia, que na segunda liga russa, que queriam me meter não sei onde, ou seja, tentar fazer algum negócio. A realidade é que chega uma proposta através do empresário para o Dubai, e eles não me deixam sair. Porquê? Nós vamos para o Dubai depois de janeiro, eu volto, tenho que me apresentar, independentemente de contarem comigo ou não, volto. Acabo por me apresentar. O treinador inicialmente não contava comigo e depois, quando começámos a pré-época no Dubai, fazíamos jogos contra vários clubes russos, Spartak Moscovo, Ural, e eu acabo por ter um papel preponderante nesses jogos e já volta a contar comigo, já me volta a dizer que não, és muito importante para o clube e não sei o quê, ou seja, meio que me cortou um bocado as pernas porque eu estava a fazer só o meu trabalho, ou seja, não fiz mais porque ele também não quis ou porque ele também não deixou. E depois surge uma oportunidade de entrar num outro mercado, que era um mercado que eu queria e desejava, porque, querendo ou não, era um mercado financeiramente, era muito melhor do que todos os outros, e depois eu poderia entrar ali, ficar ali 3 4 anos e garantir tipo, uma reforma totalmente diferente da reforma que garanti até hoje. Pronto, e a experiência no Ararat foi uma experiência totalmente diferente daquela que foi no Pionic. Depois acabamos por terminar a época,
eu acabo por, pá, aí 2 semanas antes do campeonato acabar, acabo por rescindir o contrato, por ter tido uma discussão com o treinador, porque o treinador não tratava toda a gente da mesma forma, ou seja, o jogador de futebol é muito observador, é muito audaz, ou seja, acaba por estar constantemente a observar as coisas que se vão passando. E eu sou uma pessoa que não gosto de injustiças. Acho que, independentemente de tu marcares 10 golos e o outro marcar um, acho que o tratamento tem que ser exatamente igual, porque aquele que marca 10 golos trabalha bem, porque aquele de um não lhe dá descanso, ou seja, o trabalho de um é a consequência dos resultados do outro. E acabo por rescindir contrato, pagaram-me tudo, ou seja, acabei por vir para casa mais cedo só. Vim, acho que uma semana e meia mais cedo. E pronto, e depois volto para Portugal, um bocado com aquele dissabor de que poderia ter feito mais, mas não me deixaram. Poderia ter ingressado num mercado que eu queria muito. Não sabia se o comboio voltava a passar ou não. E acabei por não ir. Um bocado frustrado com essas situações, mas pronto, situações que fazem parte do futebol, e ainda para mais quando estamos fora de Portugal. Tentar nos adaptar àquilo que é a cultura das pessoas, àquilo que é a maneira como as pessoas lidam e trabalham naquilo que é o futebol. E pronto, é um pouco isto que se passou na Arménia. Um clube com grandes resultados, o outro financeiramente também bem, com resultados bons, mas podiam ter sido melhores, derivado às situações que se passaram. Hugo, estamos a chegar ao fim desta nossa viagem. Vais terminar esta temporada com 36 anos. Um, Ainda está nos teus planos continuar a jogar durante mais algum tempo? Já vais pensando no pós-carreira? Como é que estás a pensar gerir esta situação? Já penso no pós-carreira, aliás, já penso há algum tempo. Eu vou começar este ano a tirar os cursos de treinador. Eu vejo-me como treinador, acho que posso ser um treinador adjunto muito bom, em vez de ser um treinador principal bom. Ou seja, não posso dizer que futuramente não sei se não vou ser treinador principal, mas estou a preparar o pós-carreira desta forma, ou seja, vou entrar agora já vou entrar no nível B, derivado aos anos de profissional que tenho. Há uma benesse, entre aspas, para jogadores que já jogaram as primeiras ligas em outros países. Já tinha aqui umas coisas que eu andei a perceber se conseguia, se não conseguia, e acabei por perceber que conseguia. Ou seja, vou entrar no nível B, vou fazer só o estágio de nível C, e quando acabar o nível B, provavelmente pretendo acabar, ou seja, acaba em maio, mais ou menos em maio, depois fazer o curso. Ou seja, eu pretendo jogar pelo menos este ano aqui e no mínimo mais um ano de certeza, e quem sabe 2. Claro que eu sinto-me bem, porque também cuido bem do meu corpo, cuido da alimentação, etc. Só que lá está, o corpo já não responde como respondia antes. A recuperação é diferente, tudo isso é diferente, então acho que nós temos de ter mais cuidados agora. Estou a preparar o pós-carreira, acredito que posso vir a ser bem sucedido. Claro que também vai depender um pouco das oportunidades, que isso é em qualquer trabalho, mas acredito que pode ser um futuro risonho. Vamos ver o que é que acontece. Sim. Hugo, a entrevista em si chegou ao fim. Eu tenho só aqui um pequeno desafio de perguntas e respostas rápidas, ou seja, eu Okay? pergunto uma coisa e tu respondes a primeira coisa que te vem à cabeça. Vamos Uh, a para começarmos, olhando apenas para os países em que estiveste no estrangeiro, qual foi aquele em que mais gostaste de viver de forma geral? Arménia. O país com a melhor gastronomia? De todos os que eu tive. No estrangeiro, com exceção de Portugal, ou seja, Portugal Ok. faz contas. Angola. O clube destes que representaste no estrangeiro com o melhor estádio, em termos de infraestruturas. Punic. O clube com os melhores adeptos. Cabos Corpo. O melhor jogador com quem jogaste nestas aventuras no estrangeiro. Tresor Muputumabi. É um jogador congolês. O melhor treinador que tiveste. Eglish Melikian. Na Arménia. No Punic. Um jogo que não esqueces, que te tenha marcado de forma especial nestas aventuras no estrangeiro. Um jogo no Punic que entro ao intervalo
Estávamos a perder 2-0 e eu faço os 2 primeiros golos, o que foi um ambiente incrível. Imagino. Sendo tu avançado, houve assim algum adversário, algum defesa que tenha deixado mesmo a cabeça em água e que tivesses pensado: "Pá, não consigo passar por este gajo"? Não, porque em Angola, no Chipre, joguei sempre a extremo e na Arménia é que jogava a ponta de lança e não senti assim que houvesse um defesa. Assim, algum adversário que tenha marcado mais, eventualmente? Não, Gosto não, dessa resposta, gosto dessa resposta. não, por acaso não. E só para terminar, um país no qual não jogaste e gostavas de ter jogado? Dubai. Certíssimo. Hugo, só te posso agradecer por esta horinha e 20 de conversa. Acredita que foi mesmo um gosto para mim ter-te por cá. Mano, eu quero-te agradecer pelo convite, pela tua disponibilidade, que tenhas e que continues a ter muito sucesso naquilo que é o teu trabalho. Agradecer-te por esta oportunidade e estamos por aqui. Se precisares de alguma coisa, conta comigo. Certíssimo, agradeço-te. Para Tá? quem nos ouve, já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter e logicamente no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.